Deus, né, ele nos usa, né? E onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele se faz presente. Então, todas as vezes que nos reunimos nessa live, o Senhor Jesus está presente em nosso meio. E como eu pedi para que vocês abrissem, o nosso versículo-chave de hoje é Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, a parte B, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá pela fé. Abacuque 2, versículo 4, a parte B. Mas o justo viverá pela fé. O livro de Abacuque é interessante porque é um diálogo do profeta com Deus. E ele se mostrou-se aí bem ousado e sincero também diante do Senhor, né? Porque ele tinha dúvidas, ele tinha questionamentos. E ele vai falar logo com quem? Ele questiona logo a quem? A Deus, o Todo-Poderoso, né? Então, eu acho intrigante até sobre esse profeta, o profeta Abacuque, por isso, que ele faz os questionamentos. E durante aqui nossa live, nosso estudo, nós vamos ver todo o capítulo 1, 2 e 3. E começando pelo capítulo 1, Abacuque, ele começa questionando a Deus. Ele faz suas queixas, que não são dirigidas a homens, mas sim ele vai com indagações e questionamentos ao Senhor, porque geralmente é Deus que fala com o homem para o homem falar para o povo. Mas nesse caso foi o contrário. Abacuque, o profeta, questiona a Deus pelas coisas que estavam acontecendo. E Abacuque, no capítulo 1, do 1 ao 4, ele faz a sua reclamação. Por que Deus não age? E aqui, porque o que acontece aqui? A iniquidade de Judá, que é Jerusalém, estava muito grande. O povo desobedecendo, fazendo o que não era agradável aos olhos do Senhor. E Deus também estava vendo isso. E Abacuque vê tudo isso acontecer. E ele começa a questionar Deus, porque Deus iria permitir que os caldeus, os babilônicos, atacassem Judá. E isso Abacuque não entendia, porque, meu Deus, como pode um povo pior atacar o nosso povo? Não que Judá fosse perfeito, mas Judá era melhor do que os caldeus, os babilônicos. Então, Abacuque não entendia isso, e Abacuque começa a questionar o Senhor. Aí, no capítulo 1, no 2, ele faz a seguinte pergunta. Diz assim, ó: até quando, Senhor, clamarei eu, 1, 2, Abacuque 1, 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Aqui nós vemos 3 perguntas nesse pequeno versículo. Por que o Senhor não me escuta? Por que não ouves o meu grito? E por que ele me mostra todas essas coisas que vão acontecer? E muitas das vezes assim nós fazemos em nosso dia a dia, né? Eu me identifiquei muito com Abacuque. E Deus fala com cada um de nós, né, da maneira que Ele quer. E eu meditando nessa palavra, e eu via, porque a gente, muitas das vezes, falamos tantas coisas com o Senhor, pedimos tantas coisas a Ele, mas Ele se mantém calado, não responde. E a gente fica doido para ouvir um profeta chegar perto de nós e falar alguma coisa, aquilo que você pediu relacionado àquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa que eu aprendi com essa palavra: não é porque Deus está em silêncio que Ele não vai te responder. Não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando, porque Isaías 64:4 vai dizer: porque Deus trabalha em favor daqueles que neles esperam, que nele espera. E se você tem esperado no Senhor, Ele está trabalhando a seu favor. E assim Abacuque questionava o Senhor por que tudo isso estava acontecendo. Ele estava achando que o Senhor não estava escutando ele, que ele estava com pena do povo, né? Era o povo dele. E aí, no versículo 5, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele questiona Deus sobre tudo isso que ia acontecer. E no versículo, Jesus responde a ele, mas Jesus responde de uma maneira dura, não o que ele queria ouvir. Aí Deus fala: está vendo resumidamente, olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados.
Ou seja, não fica admirado pela coisa maravilhosa que eu vou fazer, não. Eu farei uma coisa terrível. Pois o que, pois o que vou fazer agora é uma coisa que vocês não acreditarão, mesmo que alguém lhe contem. E nesse trechinho aqui, eu vejo 4 perguntas do profeta Deus, que vai do 1 ao 12, aí do 5 ao 12, o Senhor responde ele. Eu falei aqui resumidamente que o Senhor mais ou menos respondeu a ele, para que ele olhasse as nações, ficasse admirado e assustado, porque o que Deus ia fazer era uma coisa que, se alguém contasse, ninguém acreditaria, de tão terrível que seria. E do 5 ao 12, do 5 ao 11, é Deus explicando a ele o que Deus ia fazer com Judá, que enviar os caldeus, que os caldeus eram um povo terrível, um povo covarde, terrível e cruel, e que Deus ia permitir que atacasse Judá, que seria lá o futuro babilônico, né, do cativo da Babilônia, onde eles iriam, Deus permitiu que destruísse a cidade, Jerusalém, e levasse o povo cativo. Mas isso é mais lá na frente. Nós ainda estamos aqui na passagem de Abacuque sobre os questionamentos dele, né? E aqui, no capítulo 1, do 12 ao 17, nós podemos ver o quê? Abacuque intercedendo o povo. Então, Abacuque, do 1 ao 4, pergunta a Deus por que tudo aquilo estava acontecendo. No 5, Deus responde a ele. Do 5 ao 11, Deus responde. Aí, do 12 ao 17, depois que ele ouviu tudo que Deus falou, Abacuque começa a interceder pelo povo, porque aconteceu uma coisa terrível e Abacuque estava com pena do povo, quis interceder pelo seu povo, porque era o povo dele. E Abacuque começa a interceder pelo povo. Aí ele começa falando no versículo 12: Não és tu, Deus sempre, ó meu Deus, meu santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo puseste tu, ó rocha, ou fundaste para castigar. Ele começa a questionar Deus assim, interceder pelo povo. Ou seja, resumidamente, do 12 ao 17, eu fiz um resumozinho assim. Primeiro, ele diz, afinal, ó Senhor, tu não existe desde a eternidade, do 1 ao 12. Aí, do 1 ao 13, ele fala, por que um perverso e injusto prevalece contra o justo? Como é que pode, né? A gente já perguntou isso assim, como é que a gente vê os justos, os injustos, prosperar contra os justos? São questões que a gente pergunta a Deus que a gente não entende. Às vezes é no seu trabalho, o injusto é promovido e você justo não é? Mas tudo, meus amados, é o tempo de Deus. É a vontade dele. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Se ele não me deu aquela promoção, não era para ser. Mas ele tem coisa muito melhor para me dar, eu não tenho dúvida disso. A questão, a chave é essa, que o justo viverá pela fé. Ou seja, eu posso ver tudo acontecer ao contrário, mas eu tenho que ter fé que tudo acontecerá, porque eu tive fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Abacuque começa aqui a interceder pelo povo. Aí, do 1 ao 12, ele diz isso: o Senhor não existe desde a eternidade? Aí, do 1 ao 13, resumindo, por que o perverso e injusto prevalece contra o justo? Por que Deus, Abacuque, perguntando para ele, por que Deus, tu nos deixa à mercê da violência? Nos deixa ser governado por gente ímpia? Coisas que nós não entendemos, né? Mas nunca duvide que Deus está no controle de tudo. Ainda que você veja tudo isso acontecendo, Deus nunca vai perder o controle. E a quarta, por que permite que os ímpios continuem a matar sem piedade justo? Porque isso tudo ia acontecer, ele começou a querer interceder pelo povo. O profeta, naquele diálogo ali com Deus, ele estava muito angustiado. Queria uma resposta de Deus. Ele queria, porque até então ele tinha falado com o Senhor tudo o que ia acontecer, e Deus só falou o que ia acontecer, a tragédia. E ele começa a falar, mas Senhor, tu não lembra que eu sei, o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso. Mas era necessário aquilo acontecer, né? O povo estava rebelde, em desobediência. E assim, o profeta fica angustiado, queria uma resposta de Deus. Mas sabe o que Deus faz? Deus se silencia.
Não fala nada com ele. Por quê? Eu sei que Deus silenciou. Porque no 2, ele explica isso. Olha no capítulo 2, o versículo 1, o que ele vai começar a falar. Aqui, Abacuque fala assim, ó, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguído. Aí, olha aqui, ó, do 2, o 2, o que fala? Então o Senhor me respondeu. O Senhor, ele perguntou, aí ele começa a falar. Aqui, ele tinha parado para ouvir o Senhor. Eu achei interessante isso e coloquei uma ressalva, por quê? Aqui ele se recolhe, o profeta se recolhe, se posiciona, porque diz que ele foi para a fortaleza se apresentar e vigiar. O profeta se recolhe, se posiciona, fica atento e vigilante para ver o que Deus iria falar e o que Deus iria lhe responder quando fosse arguído. Ou seja, Abacuque se cala para esperar Deus falar. O que eu aprendi com isso? Quantas das vezes só eu que falo e não quero ouvir meu Deus falar? Como pode isso? Um servo não deixar o seu senhor falar? Porque muitas das vezes a gente só começa, Senhor, por favor, abençoa-me nisso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, por que não aconteceu, Senhor? Por que, Senhor, aconteceu aquilo e não aconteceu isso, Senhor? Por que tu deixasse isso acontecer, Senhor? Só eu falando e Jesus só lá ouvindo. Mas tem horas que eu aprendi com isso que nós devemos se calar e esperar o Senhor mesmo falar. Sabe que nós temos que falar, Senhor? Me perdoe pelos meus questionamentos e as minhas dúvidas, mas tu sabes que eu te amo, Senhor. Mas agora, Senhor, eu não vou mais questionar, não. Eu vou esperar o Senhor me responder. Quando o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Ele me responde se ele quiser, se ele não quiser responder, ele continua sendo Deus. E eu, se ficar questionando, procurando muito saber, eu vou ser rebelde com o meu Senhor. Então, tem horas que devemos falar, Senhor, eu vou esperar o Senhor falar, porque eu sei que tu está no controle de tudo, e um dia o Senhor me responderá. Assim é na nossa vida, né? E lá, como aconteceu com Abacuque, nós vemos que ele ficou esperando ele, mas ele não ficou esperando prostrado, não. Com tudo o que aconteceu, ele poderia falar, Jesus, não, eu não vou aguentar isso não, ver o Senhor destruir o povo, não quero, o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, o Senhor não quer falar comigo, Senhor, então chega, não quero mais te servir, vou te deixar, vou te largar. Somos humanos, irmãos, somos humanos, Deus entende isso, né? Que nós somos carne, nós sentimos as pressões aqui da terra, mas só que nós esquecemos que Deus falou que o justo viverá pela fé. O que Deus quis dizer com isso? Olha aqui, a fé deve estar presente em todo o nosso viver. Nós devemos confiar sempre nele, depender exclusivamente, totalmente dele. Quando a gente se enxergar e ver que isso é possível, que isso tudo, se a gente fizer isso tudo, as coisas vão acontecer. Muitas das vezes nós é que retardamos as coisas acontecerem, porque precisamos ter mais fé. Deus já falou, foi Deus que falou, ele não mente, a palavra dele não volta. A palavra dele é viva e eficaz, ela surte efeito na vida de cada um de nós, é só nós praticarmos, e Deus falou muito com isso, precisa ter mais fé. Saiba que o justo viverá pela fé. Nós somos justos pelo Senhor, pela misericórdia do Senhor, somos justos porque confiamos nele, fazemos a vontade dele, praticamos o que ele nos ensina. Então, somos justos diante dos olhos deles, assim, e temos fé, que sem fé, não esqueça, é impossível agradar o Senhor. E aqui, que eu acho lindo, quando chega em Abacuque 3. Depois de ouvir o não de Deus, o não de Deus, isto é, a resposta que Deus não livraria, porque todo questionamento que ele fez, aí tudo que ele ouviu do Senhor, e tudo que ele elogiou o Senhor, falando, Deus, mas tu não é misericordioso, tu não és um Deus poderoso, e aqui no capítulo 2, né, que ele fala. No 3, ele vê que depois de ouvir o não de Deus, que Deus iria destruir o povo, mesmo que ele pedisse, que ele clamasse, intercedesse, Deus permitiria que aquilo acontecesse, que os caldeus invadissem Judá e destruísse o povo. O que ele fala?
Depois de ouvir o não de Deus, isto é, a resposta de que ele não livraria Judá da invasão dos caldeus, dos babilônicos, né? Abacuque faz a oração. Mas aqui no 3, do 1 ao 19, não é, do 17 ao 19 é a oração. O capítulo 3 todo é a oração, mas em destaque, Abacuque começa a orar ao Senhor. E ele fala assim, ó, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele pede ao Senhor misericórdia. Mas ele fala aqui para o Senhor avivar o povo. Ele implora ao Senhor, aviva o teu povo, Senhor. E é assim que nós devemos pedir, Senhor, a todo dia, Senhor, me aviva, notifica a tua obra no meio de mim, no meio de nós, Senhor. Que nós precisamos pedir avivamento ao Senhor, precisamos estar avivados para suportar tudo aquilo que nos sobrevém no nosso dia a dia, porque o adversário de nossas vidas quer nos fazer parar. São flechas lançadas, são palavras que nos machucam, a ponto de, às vezes, nós queremos parar. Então, nós precisamos estar avivados, estar buscando sempre a palavra do Senhor, estar pedindo a Deus, Senhor, me aviva, me renova, Senhor, a minha fé. Senhor, me dê ousadia, me dê coragem, me ajuda, Senhor, a vencer todo dia, porque a cada dia, irmãos, nós matamos um leão e um urso mesmo. Não é fácil, não, é coisas que nos sobrevêm, que nos assustam. Mas o justo viverá pela fé. Lembre sempre disso quando as assolações vierem, quando as dificuldades vierem. É verdade, minha cunhada, é a única coisa que queremos ouvir, Barbie. É verdade, mas você precisa se lembrar disso. Deus está dando este versículo-chave para nós aqui nesta tarde. O justo viverá pela fé. Lembra-se disso quando você estiver lá na dificuldade, quando o mar começar a ficar revolto, seu barco entrando água, mas ele não vai afundar porque ele está no barco. Então você lembra-se disso, não, o justo viverá pela fé. Eu vou ter fé, que eu não vou olhar para essa dificuldade, eu vou olhar para o alvo que é Cristo. Ele me prometeu e acontece, irmão. Nós temos testemunhos, vários testemunhos aqui de Bárbara, de Vera, do Gabriel, da Beth. Acredito que a irmã Luana também tem os testemunhos que passou pela tempestade, mas teve fé e foi vitoriosa. Né? A Barbie, o meu irmão Eleazar, nossa, testemunho lindo. Quantos testemunhos nós ouvimos aqui? Porque tiveram fé. Mas não deixa nada abalar essa fé. E aqui no 3, Abacuque começa a lembrar do versículo 1, do 3, do 1 em diante, é que eu estou resumindo, ele começa a lembrar dos milagres que Deus realizou no deserto, lembra das coisas que Deus fez, as coisas maravilhosas que Deus fez, que ele começa a falar, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E quando ele fala aqui que temeu a palavra de Deus, ele quis dizer aqui no 16, que ele fala que ouviu o meu ventre, se comoveu, a sua voz tremer os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Mas olha que coisa linda que ele fala no Abacuque 3,16. Descansei eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Olha só, olha o que Abacuque deixa de referência para nós. Ele disse que vai descansar no dia da angústia. Quem consegue descansar no dia da angústia? Amém, cunhada? Glória a Deus. Deus está confirmando, então, a palavra. Quem vai conseguir descansar no dia da angústia? E Abacuque fala isso aqui no capítulo 3, versículo 16. Olha, ele sabia que Deus estava no controle, mesmo na nossa maior adversidade, Deus está no controle. Mesmo que você fale assim, meu Deus, não é possível que isso tudo está acontecendo. Está acontecendo, mas olha só, Deus está no controle. Tem algum aprendizado que iremos sair. Tu já pensou se a nossa vida fosse só um mar de rosa? Como contaríamos? Só bênçãos?
Mas para você chegar na bênção, você precisa ter a luta. A vitória só tem, quem passa pela prova, não é? O corredor ele não se prepara para o dia da prova, para ele lá chegar em primeiro lugar ou lugar, e ele só recebe a vitória depois que ele faz a prova, não é? É assim a nossa vida. É assim a nossa vida. Lembre-se sempre, o justo viverá pela fé. E quando Deus fala, isso aqui eu achei lindo, quando Deus fala que o justo viverá pela fé, Deus estava dizendo ao profeta e a nós que somente os que estiverem agarrados neles sobreviverão. Isso mesmo, minha irmã, ter experiência com Deus. Essas lutas que nos sobrevêm vai servir de experiência. Só quem vive o propósito, quem passa pelo processo, realmente. Maravilhosa essa colocação de vocês, e é exatamente isso. É exatamente isso mesmo, nós temos que ter testemunho para contar. E essas adversidades, essas lutas que passamos, é para o Senhor nos, como eu posso dizer, nos preparar, nos deixar mais até fortes, porque passamos pelas lutas aí, praticamos a fé, praticamos a intimidade com Deus, né? Praticamos a intimidade com Deus, e Ele vai nos dar vitória, e assim nós vamos aprendendo, é a luta, a vitória. A vida do cristão é assim, enquanto o Senhor não voltar, nós teremos aflições, como Ele disse na palavra dele, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Deus venceu o mundo. E aí eu acho bonito que ele fala assim, ó, quando Deus fala que o justo viverá pela fé, Deus estava dizendo que ao profeta, que somente os que estiverem agarrados nele sobreviverão. Deus, quando disse para Abacuque, e o justo viverá pela fé, ele estava querendo dizer, Abacuque, quem estiver agarrado em mim vai sobreviver. Esse é o segredo, meus irmãos. Esse é o segredo, família. Vamos ficar agarrados com o Senhor. É agarrados com o Senhor que nós vamos conseguir sobreviver. Se nós desgarrarmos do Senhor, não conseguiremos sobreviver. As lutas, as adversidades vão nos sufocar e podem até nos matar. Podem até nos matar. Esse povo lá de Judá, eles estavam assim, se agarraram do Senhor, não queriam ouvir o Senhor, e o Senhor sempre falando, sempre enviando profetas para falar, mas o povo de coração rebelde, duro, não queria ouvir. E futuramente nós sabemos o que aconteceu, né? Foram cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos lá. Depois o Senhor os trouxe de volta, mas antes disso, Deus já tinha revelado o que ia fazer e ia acontecer. E assim, nós podemos. E fé no hebraico quer dizer estar colado, grudado. Então, quando nós temos fé no Senhor, nós estamos colados e grudados no Senhor. E é assim que nós devemos ficar, colados e grudados no Senhor, mostrando fé. Como ficamos colados e grudados no Senhor? Mostrando fé. Fé no hebraico quer dizer isso, colado, grudado no Senhor. Assim que nós devemos ficar, porque aí teremos força para vencer tudo que vier na nossa vida. O tempo da espera não é fácil, cunhada, é verdade, é muito difícil esperar, mas se a gente tiver a fé, isso tudo vai ficar fácil. Eu entendi que Deus queria dizer isso para mim, entendeu? Para nós dessa noite, né? Para todos nós nessa tarde. Tenha fé. Você vai viver pela fé. Viva pela fé, que a gente vai aprender a administrar o tempo de espera, administrar tudo o que está acontecendo, a saber lidar com essas situações difíceis, e isso aí, a espera, no final, quem espera confiando no Senhor, tendo fé, vai ter a vitória, vai ter a recompensa, com certeza. Não, não tem como essa fórmula dar errado. Você ter fé, esperar no Senhor, que vai acontecer. Nós podemos ver muitos que passaram por muitas dificuldades e hoje estão gozando aí do que Deus está dando de melhor, porque o melhor dessa terra está separado para nós, servos dele, servos fiéis, que o adoram em espírito e em verdade. Mas o cristão que tem fé está grudado com Deus, por isso nada o abalará. Aí que nós vemos um versículo muito conhecido, Abacuque 3, do 17 ao 19, que inclusive é o ato profético da minha igreja. Toda vez que terminamos o culto, nós falamos esse ato profético desta palavra. E, irmãos, aqui, Abacuque, ele faz essa oração, e é muito linda, né?
O cristão que tem fé, como Abacuque teve aqui, declarando isso no versículo do 17 ao 19, o cristão que tem fé está grudado com Deus, por isso nada o abalará. Aí por isso que Abacuque faz essa conclusão dessa oração. Eu acredito, meus irmãos, que ele viu tudo isso, ouviu tudo isso, questionou, soube se calar diante da dificuldade, tudo que estava acontecendo, que é o que Deus manda também a hora de a gente silenciar, esperar ele falar, não só ficar questionando. Tem hora que nós temos que falar, Senhor, não vou falar mais não. Não vou murmurar mais não, porque às vezes eu sou muito murmuradora, me perdoa, Senhor, mas tenho pedido a Deus para me melhorar em essa relação, senão eu não vou entrar no céu. E eu falo, Senhor, me ajuda. Então eu falo, Senhor, não vou murmurar mais não, está nas suas mãos. Deus se agrada disso, porque eu estou tendo fé de que eu coloquei nas mãos dele e entreguei para ele e ele vai resolver. Porque não há coisa impossível para o nosso Deus. E aqui nós vemos Abacuque falando em 17, né? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha que coisa linda. Ainda que eu veja meu campo não florescer, ainda que a figueira não floresça, nem o fruto, nem ela vai dar fruto, que eu não tenha mais ovelhas, olhe meus pastos e não tem ovelha nenhuma. Olhe para o lado, vê tudo devastado, olhe para o outro, vê tudo devastado, mas ainda tudo que aconteça, eu vou mostrar minha fé, porque o meu Deus disse que o justo viverá pela fé, e eu vou viver pela fé. Ainda que isso tudo aconteça, eu tenho que me alegrar no Senhor, porque Ele vai fazer. Ele não está fazendo agora, nesse momento, mas Ele vai fazer, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos amar a Deus independente das circunstâncias que acontecem. Olha quanto tempo eu peço a Deus, porque vocês de família sabem, eu meu desejo sempre viajar com o Paulinho, ele é meu marido, eu não sou viúva. Então eu quero viajar com meu marido, eu quero tirar uma semana de férias, ou um mês, se for o caso, como é normal o ser humano sair. Eu estou casada com ele, vou fazer 28 anos, há 28 anos eu não consigo fazer isso. Mas eu assim, por isso que eu falo do questionamento de Abacu, como também eu questiono a Deus. Mas ele me ensinou, o justo vai viver pela fé, calma. O tempo vai chegar disso acontecer. Eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele fará, porque Ele realiza o desejo do nosso coração. Nós temos fé, eu obedeço a Ele, eu tenho fé, eu acredito nele. Então, isso vai acontecer no tempo de Deus, a não ser que não seja da vontade dele. Mas eu acredito, ao meu ver, que quando nasce em nosso coração e nós ficamos com aquilo em nosso coração, é porque é da vontade do Senhor. Agora, quando entra em nosso coração, depois nós esquecemos, é porque não era da vontade do Senhor. O Senhor tira. E isso é eu estar com meu marido, com a minha família reunida, viajarmos, planejarmos uma viagem junto como todo casal e toda família faz. E, infelizmente, eu sou impedida disso. Eu tenho até a liberdade de ir, porque o meu emprego permite isso. Mas ele não, ele tem as dificuldades dele lá com os pais, com o trabalho, mas eu questiono isso ao Senhor. Questionava, né? Porque ele me ensinou e me disse que o justo viverá pela fé. E eu vou viver pela fé e vocês vão ver eu marcando a viagem com meu marido. Eu tenho certeza, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Deus que eu sirvo e Ele faz milagre, Ele faz coisas acontecer. Nós vimos a Daniele chorando e hoje ela vai ser mãe. E vocês já fizeram a conta, eu estava fazendo as contas com ela vai ser mãe em maio, né, Dani? Confirma isso? É mãe! Quantos dias das mães ela passou chorando, mas ainda que a figueira não floresceu, que não deu fruto na vide, que o produto da oliveira mentiu, que não tinha vacas no campo, na malhada, não tinha. Ela continuou tendo fé e o Senhor realizou. Ah lá,
Toda foto dela é com a mão na barriguinha. Ela tem orgulho de mostrar o milagre. Sabe, porque Deus é o dono da vida. Só Ele pode dar esse filho a ela. Ele achou, é a hora de ter. Eu é que te dou. Ela sabe disso, que foi Deus que deu. Deus alegrou o coração dele e de toda a família. Minha mãe ficaria muito feliz, que minha mãe falou, eu vou ver você muito, você vai ser mãe. Minha mãe fez o coeiro. Olha a fé da minha mãe fez o coelhinho que a Dani, graças a Deus, guardou e vai usar antes dela estar grávida, né? E a minha mãe deu pela fé o coelhinho a ela e hoje ela vai usar. Olha aí o gesto de fé. Qual o resultado? É vitória, irmãos. Então Deus fala conosco nesta tarde. Tenha fé, porque o justo vai viver pela fé. Tudo que vai acontecer pode ser coisa ruim. Você viva pela fé, porque você vai ser poupado. Nós seremos poupados se vivermos na fé, em obediência ao Senhor, colocando Deus na frente de tudo. Tudo que formos fazer, colocar Deus na frente de tudo. E muito importante também fazermos jejum pela nossa vida espiritual e pela vida dos nossos filhos. Toda segunda que eu estou em home office agora, eu faço jejum pelos meus filhos e pela minha vida espiritual. Não devemos nunca, devemos fazer esse altar de sacrifício para o Senhor, pelos nossos filhos, pela nossa vida espiritual, ou por outro propósito que você tenha. Mas nunca deixar de fazer o jejum, que é importante para o nosso Deus, pela nossa vida espiritual, para podermos continuar cada dia, termos fé e suportarmos a dificuldade. E eu gostaria agora, para finalizar, que todos nós falássemos junto, do 17 ao 19, essa oração de Abacuque. Se você tem fé e acredita mesmo, nós falaremos essa oração. Todos concordam? No 3, que eu fizer assim, todos nós falamos juntos, tá bom? Isso será uma declaração para o nosso Deus, dizendo a Ele que, ainda que aconteça todas as coisas, nós continuaremos confiando em Deus. Todavia, nós iremos nos alegrar no Senhor, independente de qualquer coisa que aconteça, que nós não podemos só estar alegre no Senhor com as circunstâncias favoráveis. Nós precisamos estar com as circunstâncias difíceis, como a minha vida é difícil, desse problema que falei, mas ainda assim eu confio no meu Deus. Eu me alegro no Senhor, ainda que eu veja tudo difícil, mas eu estou me alegrando no Senhor. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a vencer, a nos dar fé a cada dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Amo todos vocês e me perdoem por qualquer falha, mas eu estou aqui à disposição do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Daniele, pode falar. Não, só queria fazer uma observação, porque eu andei lendo tem umas semanas sobre a fé admite questionamentos. E a gente passa a vida toda acreditando que a fé ela não admite questionamentos, porque a gente é ensinado a pensar que questionar é refutar a fé, ou desmerecer a fé, ou de repente nem ter fé. Quando, na verdade, o questionamento está ligado à nossa humanidade. Todas as vezes que o projeto ele é muito superior, maior do que a nossa capacidade de compreensão, isso acaba gerando em nós o quê? Os questionamentos. Não porque a gente não confia que Deus é o especialista, que o dono do projeto é capaz de fazer, mas porque a gente quer entender como ele vai fazer. É diferente. A gente fica tentando pedir para Deus adiantar para a gente como que se dará a coisa.
É como se a gente falasse assim: Deus, mas tá, eu creio, a tia Erika estava falando, eu creio que eu vou viajar. Mas como que o senhor vai fazer? O senhor pode me adiantar como é que isso vai acontecer? Não é que ela não creia que vai acontecer, é porque a nossa ansiedade, a nossa humanidade nos faz querer pedir assim: Deus, por favor, só me diz como que isso vai acontecer, porque aos meus olhos é impossível, mas eu sei que para o Senhor não é impossível. Eu fiquei pensando sobre isso, porque eu falei: o Gabriel e a Isabelle devem ter essa noção, por serem engenheiros. Alguém olha para a ponte Rio-Niterói, e se alguém falasse assim, vamos construir uma ponte que vai ligar o Rio a Niterói, todo mundo, quem não é engenheiro, quem não tem esse conhecimento, vai pensar o quê? Impossível. Como é que vai construir uma ponte na água? Mas todos nós passamos por ela, não passamos? Anos e anos a gente está lá passando. Por quê? Porque a gente confia no especialista. Alguém que projetou aquilo sabe muito melhor do que a gente. E é isso que a gente precisa entender. A gente questionar é a gente querer entender o que não está na nossa alçada. Quando os anjos falam quando Deus fala para Abraão, que foi considerado pai da fé, olha, você vai ser pai de uma geração, Sara e Abraão riram, porque eles pensaram, peraí, não, como é que isso vai acontecer? A gente não tem nem mais relação, a gente já está velho, não tem como. Não é porque eles não criam que Deus podia fazer, é porque eles queriam entender como que aconteceria aquilo. Como que eu, com 100 anos, vou namorar minha esposa que já provavelmente já estava na menopausa e ela vai dar à luz a um filho? A nossa mentalidade não consegue compreender. E aí a gente fica tentando dizer para o especialista, explica para a gente, desenha aqui como é que vai acontecer isso, nos ajuda a compreender, não porque a gente não tem fé que o Senhor pode fazer, mas é porque a gente quer antecipar mesmo. A gente quer que o Senhor dê uma acalmada no nosso coração e na nossa ansiedade. Fale assim, não, eu vou fazer desse jeito, minha filha, olha, você vai fazer isso, vai acontecer aquilo. Então, assim, descansa o coração, porque esse questionar, nesse sentido que eu estou falando, de tentar entender como as coisas vão acontecer, ela não é pecado, Deus não se entristece disso. Porque, embora ele não explique para a gente, na maioria das vezes ele não explica, a gente permanece fiel, a gente permanece esperando que ele fará, que é o que a tia Erika está falando. Ainda que ela não saiba como, ela crê que um dia isso vai acontecer. Se ele explicar para ela, é melhor. Mas se ele também não quiser explicar, ela só vai esperar acontecer e quando acontecer ela vai falar: meu Deus, então era assim que o Senhor ia fazer? Era desse jeito e eu nunca pensei nessa possibilidade, Senhor. Isso nunca passou pela minha cabeça. E Deus faz essas coisas. Deus tem os seus meios, né? Quando a Daniela estava falando, eu lembrei de Maria. Você terá um filho. Como? Se eu não sou nem casada, como que eu vou ter um filho? Mas Maria foi agraciada, né? Deus tem os meios, né? Escolheu ela, viu alguma coisa no coração dela. E a mesma coisa, quando nós fomos agraciados, Deus vai ver alguma coisa em nossos corações. Deus está vendo em nossos corações para nos dar, porque nós seremos agraciados também. Eu creio. O próprio Jesus na cruz, quando ele estava na cruz, ele pergunta: Pai, por que me desamparaste? Jesus, alguém duvida que Jesus tinha fé no projeto de Deus? Não, mas é porque na nossa Ele humanidade, como sabia. seres humanos, a dor nos faz querer entender. Espera Senhor, que processo é esse que eu estou passando? Cadê o Senhor nisso? Mas não é que a gente não crê que está tudo sob o controle de Deus, né? São os questionamentos da nossa humanidade mesmo. E a gente é pequeno mesmo, não adianta. Eu me lembro que não tem muito tempo isso, né? A Daniela em prantos, falando comigo no telefone, dizia: Mãe, eu não tenho essa fé. Eu não tenho essa fé, mãe, que você tem. E eu, ouvindo aquilo como mãe, sentindo a dor dela, né? A tristeza dela, né? Isso dói no nosso coração. E eu tinha que tentar produzir nela uma esperança em Deus, né? E eu falava: filha, vai acontecer, filha, vai acontecer, espera, vai acontecer. Mas eu também ficava me perguntando: Deus, como isso se dará? Como, Senhor, isso? Mas eu tinha que falar para ela: Dani, vai acontecer, espera, creia, vai acontecer.
e o de repente de Deus, né? Como ele sempre usou as profetas, a Luana está aqui hoje, ela foi uma das profetas, né, de Deus, que Deus usou para me trazer uma palavra, né? Sempre dizia, irmã Beth, Deus manda te dizer que vai ser o de repente dele. Vai ser o de repente dele. Érica, vai ser o de repente. Vai ser o de repente de Deus. Gabriel, vai ser o de repente de Deus. Quando chegar, a gente vai ficar assim, ó, como os que sonham, que é como a Daniele está, que é como eu estou. E Deus ainda vai além, né? Porque além dele ter feito, né, o que ele fez, ele ainda disse para mim, antes de Daniele me contar, antes de eu saber que ela está grávida, Deus me comunicou que já tinha fecundado, e depois Deus ainda me disse assim: está entrando salvação na tua casa. Ou seja, Deus, ele não faz a obra pela metade, ele faz a obra por completo. Então, temos que fazer como a Érica pregou aqui, ó, nesse versículo, né? Quem vai descansar na angústia? Meu Deus, quem vai descansar? Descanse eu no dia da angústia. Gente, Abacuque, ele orou ao Senhor e descansou em meio a tanta dor e a tanto sofrimento, a tanta angústia que ele estava passando, que ele sabia que viria sobre a nação, sobre o povo. Ele falou: descanse eu no dia da angústia. Ainda que ele não acreditasse como se daria o final daquela história, ele estava descansando no Senhor e profetizou todas essas palavras que ainda que eu não veja nada acontecer, eu vou confiar e esperar no Senhor. Então, glória a Deus, Érica, por essa palavra maravilhosa que Deus nos trouxe, que enriqueceu os nossos corações, alimentou a nossa alma. Tem mais alguém que quer falar? Tem mais alguém que quer dar? Rodrigo, pode Rodrigo. falar, Rodrigo. E você, Rodrigo, vai ser o próximo preletor, tá? Viu? Levantou a mão. Sempre assim, tá vendo? É Se não verdade. levantar. Aqui não pode se mexer, que é chamado. Já chegou, Verdade. glória a Deus, né? Peraí, filha, peraí. Rapidinho. Já chegou, Cheguei, mãe. glória a Deus. Eu queria contar um testemunho aí para edificar a fé de todo mundo, inclusive ainda mais a minha, né? Se olhar pelos olhos espirituais, isso que eu vou contar agora é uma revelação tremenda aí da parte de Deus na minha vida e na vida de quem estava aqui comigo no dia, né? No domingo passado, quando a Érica ia falar sobre a fé, inclusive, na verdade, domingo não, na sexta-feira eu vivi uma coisa aqui em casa que, assim, foi uma história que tem várias partes, né? A primeira parte é que a gente faz aqui um caldo, frita uma batata frita aqui na vila, a minha esposa e o pai dela fazem, né? E tava, assim, com a indicação que ia ter um tempo muito frio. E para o caldo, isso aí é muito bom. Aí vende bastante caldo, então eles se prepararam mais do que o normal para esse dia, né? Para essa venda. E aí eu vi ali que eles estavam produzindo, eu cheguei, aí entrei no meu quarto, que eu faço outra coisa também, aí estava em reunião. Quando acabou minha reunião, que é a hora que eu começo a ajudar eles a descerem tudo e tudo mais, a Alice me falou assim, Rodrigo, tem uma coisa para te contar. Aí eu, o que foi? É uma coisa triste. Aí eu falei, que isso, Alice? Fala aí o que é. Aí ela, Rodrigo, eu acho que não vai ter feira mais hoje, porque acabou a luz lá no prédio, até agora não conseguiram voltar, ninguém sabe se vai voltar a luz lá, e a gente tem que fazer alguma coisa aqui para ver se vende na internet, vende pelos grupos de WhatsApp, porque a gente fez muito e tá tudo aqui agora, agora a gente vai ter que dar um jeito, né? Aí eu parei ali, eu respirei, aí eu falei, caraca, meu irmão. Aí tem uma coisa que eu falei, que é a história em parte, né? Toda sexta-feira bateu no meu coração, né? Deus me levantou para orar toda vez que eles vão sair para vender, né? Para quê? Para o meu sogro, que não é convertido, não é da igreja, ele vê a manifestação de Deus em tudo que a gente faz. Então a gente já passou por dias que, caramba, tá muito ruim, hoje tá muito calor, como é que vai vender caldo e vende? Ah, a gente sai daqui e tudo muda. Outro dia estava
calor, eles fizeram calda, aí fez frio depois, então tudo vai acontecendo. Só que essa de não ter, e eles fizeram mais do que o necessário, foi demais. E aí eu saí do quarto, eu pensei, aí eu falei para Alice, Alice, é o seguinte, eu vou descer com tudo. Ela, que isso, Rodrigo? Tu tá maluco? Como é que tu vai descer com tudo? Não, essa luz vai voltar, Alice. Essa luz vai voltar. Aí ela falou assim, Rodrigo, para com isso, para com isso. Aí eu falei, tá bom. Aí acrescentando até a palavra da Érica aí, que foi muito boa, o justo realmente vive pela fé. Aí eu quero acrescentar mais um versículo que está lá em Tiago, que como é que é o versículo de Tiago? Agora até esqueci, deu um branco. Tá. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Essa é a palavra que está lá em Tiago, e aí isso veio no meu coração, e aí eu fechei a porta aqui no meu quarto e pedi o seguinte, Aleluia. falei, Deus, todo dia eu oro para que Deus manifeste a graça sobre a nossa vida para o meu sogro ver, que o que a gente tem um Deus, que ele a gente pede, ele ajuda a gente em Vai qualquer ser coisa. alcançado. E aí, quando aconteceu isso, eu fechei a porta e eu orei, eu falei, Deus, que meu sogro veja o que eu vou fazer, porque eu vou confiar em ti. Eu vou descer com tudo sem ter luz no negócio, sem ter nada. E aí chegou, eu orei e pedi que Deus, eu vou confiar em ti e eu peço que seja mais do que eu estou pedindo para a sua glória ser manifestada e ele ver realmente isso acontecendo. E aí eu peguei, saí daqui do quarto e comecei a arrumar as coisas. Aí a Alice olhou para mim assim, tu vai descer mesmo? Eu falei, vou descer. Aí a luz não voltou ainda não. Eu falei, não sei, tudo bem. Aí o meu sogro olhou assim, aí não levantou muito, né? Porque falou, esse cara tá maluco. E aí a menina que faz a feira lá com eles também, viu eu descendo com tudo, botando tudo dentro do carro, sem luz ainda, ela me falou, ô Rodrigo, a Alice falou contigo? Aí o marido dela, cara, a luz ainda não voltou lá não, cara. Não vai ter hoje não. Aí eu falei, meu irmão, vai pra tua casa e arruma tuas coisas, cara. Vai lá que vai ter, vai voltar. E aí eu subi, né? Só que com medo de falar assim, cara, tá vendo aí, ó? Tu é maluco, desceu com tudo à toa. Só que mal terminei de descer, subi, a menina ligou pra Alice e falou, Alice, voltou a luz, Alice, conseguiram Glória consertar a a luz. Deus. E aí não acabou ainda não. Aí essa foi a primeira parte do testemunho. A gente chegou lá, o tempo começou uma chuva muito sinistra, assim, mais também que ninguém saiu de casa. E aí a Alice teve uma ideia, não, vamos continuar então, vamos entregar no delivery. Só que além do delivery, teve tanta gente na nossa parte lá, que assim, eu falei, Hélio, quando eu saí daqui, né, eu falei, Hélio, o negócio vai ser tão sobrenatural que eu não estou nem pedindo a Deus para levar a gente, eu estou pedindo a Deus para me capacitar, para ajudar a atender todo mundo. Eu sei que é o seguinte, a gente vendeu tudo que podia lá, Glória a e foi um dia Deus. assim que todo mundo geralmente fica olhando, caramba, esse aqui está vendendo mais, esse aqui está vendendo menos, e todo mundo ficou olhando para a gente, que a gente estava ali Glória com ao fila, Senhor. e gente chegando, ligando para entregar e tudo mais. E aí meu sogro falou, pô, Deus mandou uma comitiva aí, cara. Mandou um ônibus de excursão para parar aí na porta e vender tudo. Amém. E esse aí é o meu testemunho, graças a Deus, Deus me honrou, porque eu desci tudo e tive a fé, né, que isso ia acontecer, mas, claro, para a honra e glória de Deus. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Uma salva de palmas para Jesus. Jesus merece. Jesus merece, porque Ele é glorioso, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E Aleluia. eu ouvi uma palavra Cuida essa dos semana. mínimos detalhes. É isso Aleluia. mesmo. Eu ouvi uma palavra essa semana que eu guardei no meu coração. Palavra proferida na boca do justo vira decreto, vira decreto. Então, o justo, quando profetiza, Deus assina embaixo e Aleluia. acontece. Então, foi isso, exercer a fé pela palavra, no nome do Senhor Jesus. Rodrigo não fez nada pela vontade dele, ele buscou o Senhor primeiro e depois profetizou, e aquilo virou um decreto diante de Deus. Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? Nós Glória a temos que Deus. profetizar, nós temos que crer, nós temos que Aleluia. colocar a nossa fé em ação, em ação. Temos que crer que nós somos o canal, ó, de Deus, ó. Deus quer agir no mundo, Deus quer agir nessa terra. E qual é a tomada que ele usa? Eu e você. Né? É essa tomada, o poder vem dele, né? Como a energia chega em tudo que a gente liga, é assim que Deus faz, entendeu?
Ele é essa energia que desce sobre nós e nós ligamos e acontece. Que Amém. nós sejamos usados por Deus. Isso não acontece só na minha vida, só na vida do Rodrigo, só na vida dos irmãos. Isso acontece na vida de qualquer um que exerce a fé, que pratica a fé. Tá bom? Érica, que Deus continue te abençoando grandemente. Rodrigo, que testemunho glorioso. Isso edifica ainda mais a nossa fé, nos faz crer, né, que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa viver esses milagres para contar esses milagres. Não é maravilhoso contar o milagre de Deus? É maravilhoso a gente poder contar as experiências que a gente tem com Deus. Então, que a gente Gente, possa deixa eu falar viver rapidinho, isso. desculpa interromper. Ontem vocês viram, quem mora aqui, a ventania, a Luana viu a ventania, a repórter falando que ia chover, e eu queria fazer um bolinho para o Gabriel. Gente, eu orei. Senhor, tu és o dono do tempo. Quem vem na minha casa são os teus servos. Eu não sei como eu vou fazer, mas esse tempo, como que eu vou fazer para segurar ali o pessoal, lona, tudo? Eu não botei lona, nada. Gente, o tempo Ficou um ficou tempo fresco, nem perfeito. lona. Gente, Deus ouviu a oração de um tempo. Ouve. Lembrei até da mamãe, lembra? Do aniversário que ela pediu para não chover. É Então, verdade. gente, Deus é o dono do pequeno e do grande milagre. Glória a Amém, Deus, né? Jesus. Ficou muito bom. Glória a Deus, então. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Luana. Obrigado, é Alisson o nome dele? É, Alisson, recebe, Alisson. Isso Alisson, mesmo. muito obrigado. Continua Está sempre, buscando. tá sempre participando com a gente. Jesus que te abençoe grandemente, a Amém. cada um de vocês. Rodrigo, então, semana que vem você será o preletor, né? Trazendo da parte de Deus uma palavra que eu tenho certeza que Deus vai colocar no seu coração. Então, vamos orar e agradecer ao Senhor. Gabriel, pode fazer essa oração agradecendo a Deus, profetizando para essa semana ser uma semana de bênção, de vitória para todos nós aqui, para cada família aqui representada. Amém. Tia, já imaginava que a senhora fosse me chamar, mas amém. Vamos lá. Senhor, Deus e Pai amado, graças eu te dou, Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus, Pai amado, eu venho pedir a Ti, meu Pai. Volte os seus olhos, Senhor, para nossas vidas. Continue com sua mão poderosa sobre as nossas É, vidas. Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, nos leve aonde o Senhor quer, Deus. Nos prospere, Senhor. Nos faça ver o seu mover, Deus. Que através das nossas vidas, outras vidas possam ser salvas. Outras vidas vejam, Senhor, a nossa postura. Que pessoas possam ver o Senhor em nós, Senhor. Nos ensine a cada dia a ser mais como o Senhor. Buscar mais o Senhor, Deus, até que o Senhor venha. Deus, o amor de Ti, Senhor, venha arder continuamente em nossos corações. O amor que o Senhor nos ensinou a ter, Senhor, que venha a ter nos nossos corações, que venhamos todos os dias estar em união, Deus, que a cada Aleluia. Senhor, para a sua casa, para a casa dos nossos parentes, nossos amigos, Senhor, seja debaixo da sua poderosa mão, meu Pai, que o Senhor possa nos levar e nos proteger. Sempre eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos fazer lembrar, Senhor, de Ti a cada momento, porque diz na Sua palavra, Deus, que devemos orar por cessar, te buscar até o Senhor voltar, meu Pai. Eu peço a Ti, Senhor, continue, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida das pessoas que estão vindo assistir esta live, Deus, as pessoas, Senhor, que estão ministrando, Deus. Senhor, semana que vem será meu irmão que trará a palavra, Senhor. Deus, ao longo do dia, Senhor, toque no seu coração para que ele possa, Senhor, trazer uma palavra não dele, Senhor. Não aquilo que arda somente no coração dele, mas a palavra que vem de ti, meu Pai. Palavra, Senhor, que venha de contra nossos corações para nos edificar, para nos exortar, Senhor. Seja o que for, mas que seja da sua vontade, meu Pai. Que durante a semana, até lá, o Senhor possa preparar nossos corações, que toda ideologia, Senhor, toda crença, tudo que trava, toda âncora, Senhor, que trava de poder nos aprimorar para Ti, Senhor, para fazer a Sua obra, Senhor, para escutar a Sua palavra, que venha cair por terra. Em nome de Jesus. Quebrada, Deus, todo laço, Senhor, durante esse tempo, venha se Nossa, toda barreira.
Eu peço a Ti, Senhor, trabalhe os nossos corações, para que no próximo domingo estejamos preparados, Senhor, com nossos corações abertos, com nossos ouvidos Para prontos ouvir para ouvir a Sua os voz. sedentos de Ti. Peço, Senhor, e nos conduza, Senhor, para a Sua casa mais tarde, Senhor, neste dia, para que possamos também, Senhor, estar prontos para ouvir a Sua voz. Deus, eu Aleluia. te agradeço o nome santo do Senhor. Amém, Senhor, e amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe, vos guarde, nos dê uma semana de vitória, uma semana de conquista, de livramento, que portas sejam abertas, que Que nós venhamos surpresa de a Deus. alcançar as bênçãos do céu, que nada venha nos impedir Aleluia. e que sejamos verdadeiros adoradores, encontrados e reconhecidos no céu. Deus vos abençoe em Aleluia. nome de Jesus. Está Amém. terminado o trabalho.